Você já tá aí? Seja muito bem-vinda, abelha rainha. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Seja mais do que bem-vinda ao canal Identidade é Poder. Se você não me conhece, é a primeira vez que você tá aqui nesse canal e tá olhando, gente, quem que é essa maluca? Eu sou Bianca Rodrigues, sou mentora de beleza emocional e hoje eu quero compartilhar com você 3 dicas para uma autoconfiança inabalável, independente do seu estilo. Mas antes de eu compartilhar esse conteúdo maravilhoso com você, por favor, eu peço que você me ajude aqui. Desculpa essa chatice, essa carência de ficar pedindo. Se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentário. É que, gente, existem regras, assim como para criar estilo existem algumas regras e bases para a gente conseguir harmonia, beleza e uma autoexpressão autêntica. Aqui não é diferente, existem algumas regras que regem as redes sociais e uma delas é que para o algoritmo ou robô ou inteligência artificial compreender que o conteúdo é relevante e assim compartilhar com o máximo de pessoas possível, precisa de engajamento, certo? E aí fica essa chatice, né, que a gente fica sempre pedindo. Eu, na verdade, já acostumei, porque desde que eu comecei a produzir conteúdo para a internet, eu passei a valorizar os colegas que também contribuem para minha formação, para o meu bem-estar, para áreas da minha vida em que eles de alguma maneira são especialistas e me ajudam a ser uma pessoa melhor. Então, a minha maneira de retribuir essas pessoas é deixando o meu like. Se é um canal que eu vejo com frequência, eu me inscrevo, ativo as notificações. Outra coisa que eu costumo fazer também, quando é um tema que me interessa, que eu acho legal e que eu assisti até o final, eu gosto de ali deixar um comentário, falar, olha que conteúdo maravilhoso, você podia falar mais vezes sobre isso, enfim, alguma coisa que seja pertinente ao tema. E a mesma coisa em Instagram. Aliás, se você também quiser me seguir no Instagram, @oficialbiancarodrigues. Bianca escreve com K. Essa foi uma mudança que eu acabei fazendo por uma questão minha e com o apoio da família e de amigos, porque eu tinha um perfil bem grande e eu decidi recomeçar do zero. Porque eu entendi que era o momento e era importante. E um dia eu vou compartilhar com vocês, mas isso foi assim um destravar da minha vida profissional. Mas enfim, carências à parte, por favor, só faz isso. Só mostra pra mim que você tá aqui. Só quero saber que você tá aqui, que eu não tô falando sozinha, olhando pro meu celular, pra um pontinho que agora você pensa que eu tô olhando pra você, mas eu tô olhando pra um pontinho no meu celular. Então valoriza meu esforço. Dito isso, vamos para o conteúdo. Então, para a gente falar em autoconfiança, a gente precisa entender que a autoconfiança não caminha sozinha, ela caminha junto, como se fossem irmãs inseparáveis de outros 3 conceitos. Eles estão todos interligados. O primeiro é a autoestima. O que é autoestima? É a minha convicção íntima e profunda a respeito do meu valor como indivíduo, ou seja, a sua autoestima está relacionada ao valor que você atribui a si mesmo, é a sua convicção acerca do seu valor próprio como ser humano. O segundo conceito vai ser a autoafirmação. Eu anotei para não esquecer, porque é auto. E aí, para eu não esquecer, então, a autoafirmação é quando, a partir da autoestima, eu entendo que eu possuo um lugar no mundo. E aí eu tenho a coragem de possuir esse lugar. Eu me acho digna, então eu possuo o meu lugar no mundo. Já a autoimagem está ligada à minha visão em relação à minha aparência, ou seja, o conceito que eu faço à minha pessoa de acordo com o que eu vejo no espelho. E a autoconfiança em si significa que eu enxergo em mim todas as ferramentas, todas as características necessárias para que eu alcance aquilo que eu almejo na minha vida. Eu me sinto plena. Então, quando eu tenho essas 4 características funcionando, então eu posso definir isso como confiança. Então, para você ser autoconfiante, você precisa ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem e você precisa também tomar posse, se posicionar no seu lugar no mundo, ter convicção disso.
Mas essas não são isso não tem a ver com as dicas que eu tô te dando, que eu vou te dar aqui. Eu só quero te mostrar essas definições para você entender as diferenças. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa e não é. Elas funcionam juntas, mas elas não são todas as mesmas coisas. E quando eu falo em confiança inabalável, eu preciso ter esses conceitos individualmente bem enraizados. Eu preciso ter convicção disso. Eu tava zapeando no Instagram e aí eu vi o perfil de uma pessoa, eu não me lembro o nome agora, mas ela interagiu comigo e aí eu fui ver o perfil. Eu faço isso, né? Se for uma coisa que me interessa, eu sigo de volta, se não for, enfim, né? Mas aí eu fui ver e aí eu percebi o seguinte, do dela eu fui parar em outro, depois em outro, depois em outro, né? Confesso que eu passei ali uns 30 minutos. Eu tava antes de tentar gravar esse vídeo, assim que eu sentei aqui, que eu liguei a câmera, o pessoal do condomínio começou a cortar grama num terreno aqui vizinho, e aí começou a fazer barulho, eu falei, não vou conseguir gravar, né? Aí parei, fui comer, e aí nisso terminei de comer, deu aquela preguiça, aí fui fuçar no celular, que é uma coisa que raramente eu faço. Hoje eu fiz, então você me perdoa. Aí, enfim, fui parar de um perfil para outro perfil para outro perfil, e vi que tem muita gente vendendo curso ou criando conteúdo relacionado à autoestima feminina. O engraçado é que as pessoas, o computador tá reiniciando, as pessoas que vendem isso não me parecem pessoas que nutrem esse autoconceito positivo. Porque se você se sente bem, se você é uma pessoa convicta, automaticamente isso vai ser expresso através, principalmente da sua energia. Mesmo que você não tenha noção nenhuma de estilo, e isso pode acontecer, né? Para você não ter também se voltado para essa área da sua vida, de alguma maneira suas energias elas vão dar indicações de como é que tá a sua alma. E eu percebi nessas pessoas muita insegurança e um certo desespero, de verdade. Então, como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivo? Como é que eu posso dizer para as pessoas terem autoestima e confiança se eu duvido ou se eu, pelo menos, emano uma energia? Não tem como eu julgar, né? Eu não conversei com essas pessoas, mas eu falo de uma questão de percepção. E assim como eu tive essa percepção ao observar esses perfis, as pessoas ao seu redor também vão ter uma percepção sobre você. Então, não importa se você tá super emperiquitada e a sua alma tá clamando por uma afirmação que vem de fora e não de dentro. E ao mesmo tempo, se você tá fortalecida por dentro, você vai expressar isso. Eu acho que dificilmente uma pessoa que tá bem consigo, e aqui eu tô falando a minha visão, né? Eu acho muito difícil que uma pessoa que tá bem consigo não expresse isso do ponto de vista visual. Por quê? Porque as nossas escolhas sobre o que vestir ou a maneira como a gente arruma o cabelo é uma expressão inconsciente nossa de como a gente está se sentindo na nossa alma. Então, a alma, né, o nosso espírito, ele vai se manifestar. Então, ainda que você tenha aí uma bagunça, dá para perceber que você é uma pessoa que se valoriza, que se gosta, que tá bem. E aí você anda penteada, perfumada, né? Não parecendo uma maluca, caiu do caminhão de mudança, né? Ou então uma pessoa extremamente cheia de coisas, espalhafatosa, enfim. Então, tudo isso precisa vir de dentro e aí vem a primeira dica para ter uma confiança inabalável. A primeira dica que eu vou dar para você é que você não se prive de um processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, ele vai servir para te dar indícios de qual é o seu potencial, visualmente falando mesmo, o seu potencial de estilo. Por quê? Como eu falei, o estilo é a manifestação das nossas energias, certo? Como a gente se sente, como a gente acredita que é e como a gente quer ser vista. Se eu não passo por esse processo de autoconhecimento, então eu vou criar um visual, digamos que você passe por uma consultoria de imagem e eu tenho clientes assim e amigas também que passaram por um processo de consultoria de estilo e aí receberam lá o seu dossiê, os looks, as cores, o que pode disfarçar e o que pode reforçar no corpo. Mas passado um tempo, o que acontecia? Elas voltavam para o estilo antigo. Então, é possível que isso aconteça com você e é muito provável, aliás.
Porque sem esse autoconhecimento você não vai entender também as suas limitações, suas inclinações, até onde você está disposta a experimentar, e às vezes você não está disposta a experimentar, mas ao passar por esse processo, né, de autoanálise, de autoconhecimento, de perceber quem você é, perceber que momento você está vivendo, é muito provável que você vá voltar a velhos hábitos, porque você não vai estar pronta para segurar aquilo. Não existe um porquê. Não tem, você só recebeu um como. Olha, você vai fazer dessa maneira aqui, o como. O que? Você vai usar isso daqui. Mas o porquê não ficou muito claro. E eu não sei você, mas eu tenho uma personalidade que, se eu não souber o porquê, dificilmente eu me engajo em alguma coisa. Então, não é nem que eu precise ser convencida. E se você for como eu, você vai entender. É que é como se eu precisasse entender qual o propósito. E aí, uma vez que eu entendo o propósito e esse propósito se encaixa nas minhas convicções pessoais, ah, minha filha, eu abraço e faço o que for possível e tudo, e mais um pouco tiver o meu alcance, não tiver o meu alcance, eu sou bem engajada em coisas que fazem sentido para mim. Então, por exemplo, se eu tivesse passado pelo processo e alguém tivesse chegado e falado para mim, você vai ter que tirar tudo que tem no seu armário e comprar de novo, mas me desse uma boa razão para isso, com certeza eu faria. Andaria ali sem ter muita coisa a princípio, mas calma que não vai acontecer isso. Eu tô assim, usando um exemplo bem exagerado, só para você captar a mensagem. Porque é um processo, né? Então, até essa primeira dica do autoconhecimento é um processo. Ontem eu estava conversando com uma das meninas da turma da mentoria de 2021, da primeira turma, e ela tava falando assim pra mim, depois vocês vão ver esse vídeo que ele vai estrear no sábado, tá? Essa entrevista que tá maravilhosa. Se vocês não viram ainda a anterior da Pamela, que também tá incrível, antes desse vídeo aqui, volta, eu subi no sábado também, no último sábado. Tem vídeo novo aqui no canal todo sábado, terça e quinta, tá bom? Pra você acompanhar. Aproveita e já clica no sininho pra ser notificado, pra você não esquecer. Então, conversei com a Pamela no sábado e ontem conversei com a Hélida, que vocês vão ouvir o relato dela no sábado. E a Hélida estava falando assim para mim que uma das coisas que mais deixou ela frustrada, irritada e até revoltada durante a mentoria foi o fato de que ela... Eu não quero contar muito, mas assim, eu vou contar só esse pedacinho. Ela ama uma determinada cor, e essa determinada cor, dentro do processo de autoconhecimento e da mentoria, ela descobriu que não estava na paleta que favorece ela de uma maneira. E ela ficou muito chateada, porque ela tinha construído toda a autoimagem dentro de um determinado perfil de cores, que ela se identificava e que dominava o armário dela, que dominava as escolhas dela, inclusive sobre o cabelo. E de repente ela descobriu uma outra coisa, uma outra Hélida, uma outra ela, né? E quando ela descobriu essa outra ela demorou para aceitar, até que ela pensou, mas gente, se essa sou eu, porque existe o eu ideal, né? O eu ideal é quem a gente gostaria de ser, não é o eu real. Então o que que ela pensou? Bom, eu vivi o eu ideal. Vou me dar a chance de viver o eu real. E ela tá felicíssima, e vocês vão ver isso no vídeo. Maravilhosa, maravilhosa. E essa coisa de você se revoltar, se frustrar, né? Eu comentei da Pamela também, que foi a história do cabelão, que ela acabava nutrindo uma relação afetiva muito forte com o cabelo por pressão, quando na verdade, inconscientemente, ela já estava querendo se livrar daquele cabelo há muito tempo. Eu comento exatamente como é que esse processo acontece, os seus gestos, a maneira como você pega no seu cabelo, é possível entender o que sua alma está pedindo. Então, esse processo de autoconhecimento ele é importante para isso também. Em primeiro lugar, né, entender suas tendências. Eu sempre falo isso aqui. Eu tenho uma mentorada que está no processo agora, ela é fleumática, ela tem uma mistura única, mas o temperamento dominante dela é fleumático. Pessoas fleumáticas normalmente não ligam muito para a própria aparência, né? São pessoas tranquilas, tipo assim, deixa a vida me levar, né? Elas preferem conforto. Tem um vídeo aqui também falando sobre isso, né? Onde eu conto um pouquinho de um dos estilos, um dos perfis de estilo da fleumática. E ela estava comentando comigo, eu mandei para ela ontem a primeira proposta de cabelo, de cor e de estrutura de corte.
E aí, na verdade foi a segunda, porque a primeira ela já ficou meio assim, né? Ai, mas não quero tirar o comprimento, não quero mexer no comprimento. Eu falei, então tá bom, então vamos buscar outras alternativas dentro do que você tá querendo expressar, dentro da sua rotina de cuidados também, ou seja, coisas que você vai dar conta de manter e que tem uma mensagem que você quer, a energia que você tá querendo, né? E aí ontem eu mandei a segunda alternativa, então, sem mexer no comprimento, mas criando alguns desenhos ali para deixar mais leve, para trazer a energia dela mais para cima, para se abrir mais, expandir e também as cores. Aí ela mandou um áudio para mim e falou assim: Bianca do céu, meu lado fleumático tá desesperado, porque fleumáticas também não gostam de mudanças, né, de propostas radicais. Ela disse assim: meu lado fleumático tá assustado, mas como eu sei que eu sou assim, e eu quero muito mais experimentar coisas novas nessa fase que eu tô vivendo do que me manter dentro do meu quadradinho, que eu vou topar, mas eu tô morrendo de medo. E acontece. Então, olha que interessante. O medo vai aparecer, vai acontecer, gente. A gente está falando de beleza emocional, então, por mais que seja roupa, cabelo e maquiagem, nunca é só isso. É a sua imagem, a sua embalagem, é o seu invólucro, né? A sua casa nesse mundo. Então, é assustador e é impressionante como a gente vai vivendo a vida assim, meio que à deriva, deixando que outras pessoas façam escolhas por nós, e quando é hora da gente se posicionar, a gente fica gelada, né? Começa a ficar com medo. Por quê? E se eu não gostar? E se eu errar? E se não gostarem de mim? E se ficar feio? E se, né? E aí vai acontecendo um monte de questionamentos, de perguntas que você não se faz quando você vai comprar uma coisa que não te favorece, que não tem nada a ver com você, quando você compromete a finança da sua casa, porque você está insatisfeita com determinadas áreas da sua vida e você vai lá e desconta nas compras. Quando você não é estratégica, né? Quando você usa muito a sua energia de carisma, às vezes você é introvertida e fica ali se forçando para ser comunicativa, extrovertida, quando na verdade você poderia fazer isso visualmente. Então o visual ele é muito mais, é muito além, né? E tem a ver com todos esses fatores que eu falei aqui. É o seu lugar no mundo, é a visão que você tem sobre si mesma quando se olha no espelho, é o valor que você atribui à sua pessoa como indivíduo, e são as suas convicções acerca daquilo que você sabe que é capaz de realizar, né? De ter possibilidade de alcançar coisas na vida. Então, é importante você passar um tempo, essa é a primeira dica, de autoconhecimento. E como é que você vai atingir isso? Fazendo teste de personalidade na internet? Olha, pode até te ajudar de alguma maneira, mas assim, não é o ideal, porque falando em ideal, lembra que eu disse, existe um eu idealizado e existe um eu real. Provavelmente você vai responder as questões de um perfil de internet, de teste de internet, baseado no seu eu ideal e não no seu eu real. A forma mais assertiva de entender quem você é analisando os seus traços do rosto. E no meu Instagram tem um monte de dicas sobre isso. E na minha mentoria eu também ensino como é que você faz para ler o seu próprio rosto. Como é que você enxerga traços de personalidade a partir das suas feições e do formato geral do seu rosto. É incrível e é impressionante. Eu gosto de contar as histórias para vocês irem vendo como é que a coisa funciona na prática. Eu estava conversando com uma colega de trabalho online também, e a gente se conhece. Ai, acabando a bateria? Não! A gente se conhece pelo Instagram, do Instagram nós nos conhecemos. Quer dizer, na verdade a gente não se conhece pessoalmente, é isso que eu quero falar. E aí, deixa eu só ver se esse computador tá carregando. Eu tô com um mau contato aqui no cabo. Eu gosto de comunicando assim pra vocês, gente, não é me justificando não, é porque a gente tá conversando, né? Eu gosto disso. Assim a gente se sente mais chegadas, mais próximas. Tá carregando. E aí essa moça postou uma foto com um cabelão maravilhoso armado. Ela é negra e tem o cabelo natural. E aí ela tá com o cabelo mais curtinho agora, mas ela postou uma foto com o cabelo mais cheio e mais alto. Eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? Aí eu já entrei no direct e falei, minha filha do céu, que cabelo é esse? Que mulher maravilhosa é essa? E aí ela falou, eu tava pensando em deixar crescer, mas não sei. Aí eu já me intrometi, né, gente? Eu não faço isso sempre não, mas hoje eu tava
interagindo, né? E se você quiser que eu analise o seu rosto ou que eu te dê alguma dica, alguma coisa, vai no Instagram. Oficial Bianca Rodrigues, Bianca com K. Aí eu falei assim pra ela, eu no seu lugar deixaria esse cabelo crescer. Aí expliquei por quê, porque com cabelo maior você expressa X, Y, Z, e aí ela já pirou o cabeção, falou, eu quero saber mais do seu trabalho, trocamos o WhatsApp, né, e aí eu falei assim pra ela, você tem um perfil de temperamento tal. Aí ela, meu Deus, eu tô passada, eu achava que eu era outra coisa, então acontece isso. Eu achava que meu Deus, eu me acho tão boazinha, eu não sabia que eu era tão poderosa. Eu falei, você é puro poder, minha filha, leão, né? E aí ela ficou surpresa com isso e se interessou então em saber mais sobre si mesma. Então é esse interesse genuíno sobre você. Agora, é só para você entender quem você é e parar por aí? Não. Aí aqui a gente vai para a segunda dica. Você precisa dar continuidade. A gente está falando de construir uma imagem, construir um estilo e manter uma confiança inabalável, uma autoconfiança inabalável. Ou seja, pode chover pedra, canivete aberto, que você vai conseguir. Não é que você nunca vai se sentir ameaçada, mas mesmo se sentindo ameaçada, você não vai titubear dentro desses conceitos, tá bom? Então, a segunda dica aqui que eu separei é que você precisa compreender os porquês, lembra? Então, agora a gente vai entrar efetivamente nos elementos de estilo, de imagem e estilo. Quando eu falei para minha mentorada as propostas de cabelo e ela disse, bom, eu estou acomodada, eu gostaria de manter o meu cabelo assim por uma questão de costume, mas eu entendo, olha aí, eu entendo que para alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso me abrir para mudanças, então eu aceito. Então ela aceitou o chamado da beleza, eu chamo de chamado da beleza, ela aceitou o chamado porque ela entendeu o propósito, para que ela tá fazendo aquilo. Então não adianta também a gente partir para os finalmente, né? Você fez lá seu autoconhecimento, aí você descobriu, como a menina lá da internet, a colega, descobriu que você é uma leoa, que você é poderosa, que você não é boazinha. Aí pronto, você vai querer agora compor um visual que emane esse poder, mas você não tem as ferramentas, você não tem o conhecimento necessário, então você precisa do conhecimento necessário. Você precisa compreender aquilo que você está expressando atualmente e quais vão ser os sinais que você vai agregar ao seu visual para reforçar as novas descobertas acerca de si mesma. E mesmo que você tenha feito testes, por exemplo, com coaching, a minha irmã é coaching. Então, mesmo que você tenha feito um processo de coaching e o coach tenha te dado, né, todas as características, eu já fiz também, eu passei por esse processo, chorei um monte porque foi impressionante, gente. Foi maravilhoso, foi uma das melhores experiências da minha vida. A primeira foi descobrir coisas sobre mim a partir do meu rosto e depois fazer tudo isso ligar a questões comportamentais que o coach traz, né? Que o coaching traz. Coach é a pessoa. Então, pode ser que você tenha feito aí, passou por esse processo também, mas aí você, de novo, não está instrumentalizada para transformar esse autoconhecimento para algo exterior, trazer para fora, transformar em imagem. Então é preciso que você entenda os porquês. Uma vez que você entendeu esses porquês, de novo, você diminui o risco de se sentir inadequada, insuficiente, por exemplo, por conta de comparações. Então, você vai ter convicção das suas escolhas. Elas não são aleatórias, elas têm a ver com você e você entende o porquê você está usando. Então, uma vez que você se sentir ameaçada, você vai acessar essas informações e você vai se sentir mais encorajada a permanecer firme. E aí você vai de novo construindo ali a sua barreira de proteção, não contra as pessoas, mas contra as mentiras que nós contamos para nós mesmas acerca da nossa aparência e das nossas capacidades, né? A gente é bem mentirosinha e bem malvadinha, né? A gente consegue achar todo mundo bonito, a gente gosta, algumas acabam se detestando tanto que se sentem ameaçados por qualquer um, né? E aí ficam agressivos, mas de um modo geral, nós conseguimos reconhecer a beleza na outra, mas a gente tem dificuldade em reconhecer a nossa própria. E aí a gente incorre no erro ou de largar a mão de tudo ou de
sai por aí dando tiro para tudo quanto é lado, né? Então, é importante, em primeiro lugar, o autoconhecimento e, em segundo lugar, o conhecimento daquilo que você está fazendo, ou seja, a intenção. Qual é a intenção? Qual é o propósito? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A terceira dica é que aqui, você que me segue no canal, que está inscrita, que me acompanha no Facebook, no Instagram, você sabe que o meu alvo são as mulheres empreendedoras, líderes e gestoras. Por quê? Porque eu descobri que nós somos capazes de conquistar o mundo, mas basta uma gotinha de baixa autoestima, de baixa confiança em relação à nossa aparência que parece que o mundo já fica meio abalado, né? E nós que estamos à frente dos nossos próprios negócios, ou de equipes, ou de projetos importantes, a gente precisa dessa confiança inabalável. Mas, apesar disso, o foco principal quando você constrói uma imagem, ainda que essa imagem seja fortalecer o seu profissionalismo, a gente precisa olhar outros benefícios. Não é tudo sobre sucesso profissional ou ganhar mais dinheiro, sucesso nos negócios, sobre ser uma mulher super poderosa no mercado. Não é só sobre isso, existem outros benefícios. Então, se você não conseguir encontrar essas outras razões, vai ficar difícil você criar esse estilo uma primeira vez, mantê-lo e atualizá-lo sempre que necessário, porque você está partindo de uma motivação, de novo, exterior. Eu até coloquei aqui, né? Eu anotei aqui que o que acontece? Para a gente se manter motivada, a gente precisa entender o seguinte, que criar uma imagem positiva vai melhorar, em primeiro lugar, nossas relações, nossos relacionamentos, seja o seu relacionamento conjugal, seja com seus filhos, com seus pais e no ambiente de trabalho também, com suas amigas, enfim. Criar um estilo passando por essas etapas vai fazer com que você se aprimore como pessoa, não só como beleza, mas como pessoa integral, de uma maneira integral, corpo, alma e espírito. Nossa, Bianca, sério? Até parece que vestir cor certa, que colocar acessórios que tem a ver com a minha personalidade e arrumar o meu cabelo vai me transformar numa pessoa melhor. Experimenta. Você sabe que sim. Porque você se sente muito bem e muito feliz quando as pessoas te elogiam, você fica bem-humorada. Quando você coloca a cor certa, que você olha no espelho e se sente viçosa, você fica animada, empolgada. Dependendo do sapato que você está usando, você acha que você está pronta para enfrentar qualquer dragão que venha atacar os seus projetos pessoais, para defender o mundo, o seu mundo pelo menos. Então você sabe que é importante sim. E é mais importante ainda fazer essas escolhas de modo consciente, porque se você não faz de modo consciente, sempre que tiver uma alteração, uma nova tendência, uma nova estrutura, um novo momento de vida, você vai colocar sua confiança em xeque novamente, certo? Então aqui dentro dessa terceira dica, outro benefício, além de melhorar o seu campo profissional, é melhorar os seus relacionamentos, tornar você uma mulher melhor. Segundo, vai te blindar contra o medo de ser rejeitada. Porque você vai se tornar mais generosa consigo mesma, menos exigente, certo? E assim, sendo menos exigente consigo, você vai ser menos exigente com as pessoas também, porque você não vai esperar tanto delas reconhecimento. E você mesma vai ser mais generosa com as pessoas também. Porque quando você está em dor, você gera dor nas pessoas. Quando você está ferida, você causa feridas. Uma vez que você tá bem, que você tem uma alma curada, uma boa relação com o espelho, apesar de não ser o seu eu idealizado, olha gente, eu adoraria não ter celulite, eu adoraria que o meu colágeno ficasse para sempre no meu corpo, só que conforme os anos passam, o colágeno vai diminuindo. Eu adoraria não ter que pintar o meu cabelo. Tem muitas coisas que eu gostaria, mas nada disso faz com que eu me abale, porque eu entendi que o meu valor não tá nisso. E que para eu me sentir bem, tem um preço que eu preciso pagar. Então, que barato que é para eu me manter bem e feliz comigo mesma pintar meu cabelo de 15 em 15 dias. É um saco? É. Mas vale a pena. Por quê? Por enquanto é essa imagem que eu acredito que me representa, que me faz sentir bem, que me faz olhar no espelho e ficar confiante. E sair para enfrentar o mundo, a vida, uma câmera. Vocês estão achando que é fácil? Agora eu já acostumei. Mas a princípio é muito estranho. Eu já tive até uma outra experiência.
Eu não sei se eu já contei aqui que eu já trabalhei na televisão, gente. Sério. Entre 2017 e 2018, eu tinha um quadro na televisão local lá do estado do Acre, na TV Gazeta. Se você fuçar aí no YouTube, é capaz de você achar aí. Qualquer dia eu compartilho um vídeo desses. E eu tinha um quadro onde eu ensinava maquiagem, automaquiagem, chamava Mais Bonita, eu adorava. Mas naquela época eu não tinha tanto medo da câmera porque eu tinha muita amizade com o cameraman, né? O Neuvan, e aí a gente era bem cúmplice, assim, né? Então ele me deixava bem à vontade e eu imaginava que eu tava conversando com ele. Essa era a associação que eu fazia na minha cabeça para encarar a câmera, aquele negócio desse tamanho, né? Cheio de botão, luzinha piscando. E aí o Nel sempre falava, não, faz de conta que você tá conversando comigo. E aí eu ia conversando e mostrando a maquiagem, mostrando passo a passo. Mas é isso, você precisa tá convicta para você circular no mundo. Mesmo que você seja introvertida, você não precisa ir para frente da câmera, ou mesmo que você vá, que isso não seja um suplício, né? E a terceira coisa que vai te ajudar, dentro aqui dessa terceira dica, né, de você ampliar os benefícios de criar uma imagem, é você fazer compras mais assertivas. Lembra do segundo ponto, do porquê? Então, quando você entende o porquê, é mais um benefício, você vai ser assertivo, você não vai ter que ficar comprando coisas sempre. Você vai ser mais pontual, você vai entender melhor por eliminação também, que às vezes a gente fica doida. Você acha que eu não fico doida também? Amo entrar em época de saldo, que agora tá, né? Gente, eu amo uma promoção. Amo, sério. E aí, o que acontece? Eu já comprei muita coisa em promoção que depois eu não usei. E que não serviu pra nada, porque foi um dinheiro que eu podia ter investido em outra coisa. Podia ter comprado um livro, por exemplo, que eu adoro ler. Então, é mais um benefício, entre tantos benefícios, eu poderia falar uma lista aqui. Mas, basicamente, para você ter uma confiança inabalável é isso, gente. Autoconhecimento, propósito, intenção, né? Propósito, intencionalidade. E também compreender os benefícios. Quando tudo isso fica claro para você, você começa a construir sua estradinha rumo à imagem que te representa. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, agora para fechar, é só a diferença entre intenção e motivação. Uma coisa é o que você intenciona, ou seja, o que você quer. Então aqui é o que você deseja expressar através da sua imagem, intenção. Mas a motivação parte aquelas quatro irmãs que andam juntas, né? A autoestima, a autoconfiança, a autoafirmação e a autoimagem. Então a partir delas eu gero uma motivação. Qual é a minha motivação ao buscar melhorar a minha imagem? O que eu quero? Eu quero mudar coisas que são ruins ou eu quero trazer coisas que são boas? Então é uma questão de você meditar aí, qual que é a sua motivação. Então, a motivação por trás dessa mudança de estilo, além de se sentir mais bonita, eu tô te perguntando, além de se sentir mais bonita, qual a maior razão por trás do seu desejo de melhorar a sua imagem? Eu espero que você me responda isso de verdade, coloca aqui nos comentários. De novo, me segue no Instagram. Por que eu fico pedindo para aumentar o meu número de seguidores? Não. É porque todo dia lá no Instagram eu coloco um conteúdo que complementa aquilo que você assiste aqui. Dessa forma eu consigo te ajudar melhor. E além disso, é uma oportunidade da gente interagir também. Então vem. Como eu já falei, eu quero conhecer você, eu quero conhecer a sua identidade, porque identidade é poder. A gente se vê quinta-feira no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por você ter ficado até aqui. Tchau!